A paz do Senhor, irmãos. Gostaria de compartilhar com vocês essa palavra em 1 Pedro, o capítulo 4, versículo 12, a partir do 12, que diz: Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas alegrai-vos no fato de sermos participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis. Deus, ele é glorificado, né? Através das nossas aflições. A palavra do Senhor, em Salmo 34, ela nos fala que muitas são as aflições do justo, mas o Senhor nos livra de todas. 34, versículo 19. Ainda está falando, ele guarda todos os nossos ossos, sem nenhum deles se quebrar. O que ele quer dizer com isso? Frequentemente desejamos escapar de problemas, das aflições, das tristezas, das frustrações, das perdas, das doenças, dos fracassos e até mesmo de grandes frustrações que acontecem na nossa vida, que constantemente enfrentamos. Enfrentamos no relacionamento a dois, enfrentamos no nosso ciclo meio social, na sociedade. E Deus, ele promete estar perto daquele que tem um coração quebrantado e ser a nossa fonte de poder. Ele nos promete isso no Salmo 34, versículo 19. Ser a nossa fonte de poder e a nossa fonte de coragem e de sabedoria, se nós tivermos um coração quebrantado. Porque o coração quebrantado, ele mexe com Deus, ele move a mão de Deus. E ele nos ajuda nos nossos problemas, com as nossas tristezas, perdas, doenças, fracassos. Às vezes, ele escolhe livrar-nos de problemas, de nossos problemas. Quando estes acontecem, surgem, não devemos nos sentir frustrados em relação a Deus. Tem pessoas que colocam a culpa em Deus, em tudo aquilo que acontece com eles. E eu vou voltar lá em 1 Pedro 4 daqui a pouco para falar sobre isso, quando as pessoas querem culpar Deus. E a culpa nunca está em Deus, está em nós, porque nós pecamos, fazemos as nossas escolhas erradas, né? E devemos admitir que nós precisamos da ajuda de Deus. E Ele sempre está ao nosso lado. Ele sempre está. O salmista, quando ele disse, é Ele que guarda todos os seus ossos, sem nenhum deles se quebrar. Esta é uma profecia a respeito da crucificação de Cristo. Embora fosse um costume dos romanos quebrar as pernas das vítimas para acelerar suas mortes, nenhum dos ossos de Jesus foi quebrado. Além do significado profético, Davi apelou para a proteção de Deus nos tempos de crise. Ele usou isso como um exemplo, né? Como é que a gente pode dizer? Ele usou isso como um exemplo para nós. Nenhum osso vai ser quebrado, nenhum, porque Ele que guarda todos os nossos ossos. Muitas são as aflições, mas o Senhor está conosco. Ele está conosco. Não importa o momento, Ele está conosco. E voltando para 1 Pedro 4,
Ele está falando aqui também sobre as aflições, né? Mas ele diz, mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória se regozije, se alegre. Pedro menciona novamente palavras de Jesus: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriares, perseguidos, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa, somos bem-aventurados. E essa palavra vituperados, no versículo 14, que diz: se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Se pelo nome de Cristo sois vituperados. Vituperado significa caluniado, criticado, censurado, repreendido. Se você tem sido caluniada, criticada, repreendida, censurada, não se preocupe. Bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Aleluia. Às vezes você sofre uma calúnia, uma defamação, uma crítica. Às vezes você é repreendido em público, diante dos seus amigos, familiares. E você se sente envergonhada, você se sente triste, né? Você às vezes até se afasta, se cala, mas a palavra do Senhor está dizendo: bem-aventurados sois, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. E o versículo abaixo diz: porque já é tempo que começa o julgamento pela casa de Deus. E se primeiro começa por nós, é por nós, porque será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus. E se o justo apenas se salva, onde aparecerá o ímpio ou o pecador? Porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus. E se comece primeiro por nós. O versículo 17 está dizendo: essas palavras não se referem ao juízo final, não, não, mas a disciplina que nos purifica, que vem da parte do Senhor para nós. Deus pode permitir que os crentes pequem e então experimente as consequências dos seus pecados. E ele faz por várias razões. Por que que ele permite? Quais são as razões? Primeiro, para nos mostrar que o nosso potencial de pecar. Às vezes a gente se sente o máximo, né? Ah, eu faço, ninguém me manda, eu quero fazer, eu vou fazer, né? A gente toma aquela decisão. Deus permite que nós pequemos, que nós experimentemos também as consequências do nosso pecado. Ele o faz porque é necessário para nos mostrar o nosso potencial, para a gente olhar para dentro de nós e ver o nosso eu, a nossa prepotência. Ele também faz para nos encorajar a nos afastar do pecado, porque nós dependemos de Deus. Quando nós pecamos, pegamos maturidades, experiência e aprendemos a depender mais de Deus, porque aprendemos com os nossos pecados, aprendemos com os nossos erros, aprendemos com as consequências dos nossos pecados e aprendemos a nos afastar, a nos calar, a nos posicionar diante da calúnia, da difamação, da crítica, da repreensão. E também o nosso pecado, as nossas falhas, ela também nos prepara para enfrentarmos outras tentações que virão ainda mais forte no futuro. Nós não sabemos que vem,
mais para frente. Às vezes reclamamos do hoje. Ah, estou sendo caluniada. Ah, estou sendo criticada, repreendida. E Deus permite para nós aprendermos, para ficarmos mais fortes no futuro. Porque Ele sabe que vai vir coisa pior. E nós precisamos ser maduros. Nós precisamos ser maduros. E também serve para nos ajudarmos a mantermos fiéis e para confiar mais no Senhor. Quanto mais os incrédulos. Se os justos são apenas salvos somente pela misericórdia de Deus, qual é a chance daqueles que rejeitam a Cristo? Aqueles que são incrédulos. Que nós possamos crer mais, que nós possamos deixar de ser incrédulos, acreditar mais, confiar mais no Senhor, depender mais do Senhor, porque Deus ele tem nos ensinado com os nossos erros. Essa palavra vituperados ficou no meu coração. Vituperados, caluniado, criticado, repreendido. E somos bem-aventurados porque aprendemos com nossos erros, porque sobre nós repousa o Espírito da glória de Deus, o Espírito da verdade. Deus é verdade e Ele se agrada de nós quando nós reconhecemos nossos erros, nossas falhas, nossos pecados, quando nós quebrantamos o nosso coração diante do Senhor, que nós possamos amadurecer, que nós possamos aprender, nos alegrar, que nós possamos ver que o Senhor, Ele sofreu aflições, nós vamos sofrer também críticas. Deus sofreu, Jesus sofreu. Aí ele está dizendo, mas alegrai-vos no fato de ser participante das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis pelas suas aflições, porque Jesus também foi afligido. Ele foi afligido. E bem-aventurado é aquele que é afligido, porque amadurece, porque cresce, porque desce, porque se humilha, reconhece. Que o Senhor possa nos abençoar nessa noite. Que Deus possa nos capacitar. Não somos livres de nada, porque já é tempo. É tempo. É tempo e começa por nós. No versículo 17 está dizendo, começa por nós. Às vezes pregamos para o outro, falamos para o outro, nos direcionamos a palavra para o outro. Mas a palavra do Senhor, ela corta primeiro para nós, né? Primeiro ele corta para nós, ele administra em nós, ele nos purifica e nos limpa, e ele nos alegra quando temos um coração quebrantado. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus.